pedi pra fazer um exame, me mostraram o exame e tava negativo, só eu fiquei positivo. E a única coisa que eu não usava camisinha é no sexo oral, no boquete. Fala transante, eu tô aqui com o meu dentista Alisson. E eu trouxe pra ele uma bomba assim pra gente conversar, um negócio muito sério, né? Sempre falei pra vocês que sempre fui muito cuidadoso, sempre usei camisinha, né? Mesmo assim aconteceu de eu pegar HIV. E aí, eu só tinha tido contato com 3 pessoas sem camisinha, né? Dentro de um período de 2 anos. E eu não tinha tantas parcerias assim, né? Mas ninguém tava positivo, só eu. E eu conversei com eles, pedi pra fazer um exame, me mostraram o exame e tava negativo, só eu fiquei positivo. E a única coisa que eu não usava camisinha é no sexo oral, no boquete. E aí, eu trouxe essa dúvida aqui pra Alisson, né? Pra gente conversar um pouco sobre saúde bucal. Porque, cara, uma coisa que eu sempre observei que eu fazia, sabe o que que era? Eu escovava os dentes com muita força. E a gente inclusive recomenda, né, hoje em dia, antes do sexo oral, cara, não use fio dental, nem faça a escovação. Mas conta pra gente, é normal sangrar quando você tá passando fio dental? É normal? É possível acontecer uma infecção? Gente, primeira coisa que a gente tem que saber é: gengiva saudável não sangra, certo? Então, se sua gengiva está sangrando com você escovando, passando fio dental, ou até mesmo sem fazer nada, você sente o gosto de sangue na boca, significa que você tem uma inflamação gengival e possivelmente uma infecção, né, causada por bactérias naquela gengiva. Mas como é isso assim? Porque eu não tinha muito costume, confesso, tá? Não me critiquem, mas eu não tinha tanto costume de passar o fio dental o tempo todo, não era todo dia, era uma coisa tipo assim, talvez o quê? Uma vez a cada 10 dias, isso era antes, tá? E eu me lembro que quase todas as vezes que eu ia passar o fio dental, eu tinha que comprar um fio dental bem fininho, sabe aqueles que são bem fininhos assim? Porque senão eu machucava e sempre sangrava. E aí? Então, os nossos dentes eles são circulares, eles não são planos. Então, quando a gente passa a escova, a gente não está escovando como se fosse uma parede, está escovando uma garrafa. Tem regiões que a escova não vai alcançar. Só quem vai conseguir limpar naquelas regiões é o fio dental. Então, onde você não limpa, cria bactéria, gera inflamação e vai sangrar. Então, para que você tenha uma boca 100% higienizada, né, depois de escovar os dentes, o fio dental ele não é opcional, ele é essencial, obrigatório. Então, não é normal uma pessoa passar o fio dental e sangrar. Não, não é normal. E você acha que existe essa abertura, essa possibilidade de, talvez por conta disso, acontecer a infecção? A literatura mostra pra gente que existe uma chance baixa de você ter uma infecção por HIV ou outras ISTs por via oral, né, pela boca. Mas essa chance não é nula, né? É uma chance baixa, mas não é nula. Mas aí, com certeza, por exemplo, uma ferida Uma, como essa, uma ferida extensa ou uma doença periodontal extensa é uma porta aberta, né, para outros tipos de infecções. né? Eu falo sempre aqui pro pessoal para evitar até mesmo se depilar, né? Porque você sabe que quando a gente passa a maquininha lá, acaba machucando e cria micro fissuras. Microfissuras. Então, não é, o vírus não é gigante, certo? Ele não vai passar em canais gigantescos abertos. Não precisa ter uma, como fala, uma hemorragia acontecendo. Mas não ter a proteção da camada ali da pele. E a outra coisa é que quando a gente vai fazer sexo oral, a gente não brinca, né? Quer dizer, não sei você, se você tá fazendo brincadeira, entendeu? Não tá usando bem essa boca, bora tá melhorando isso aí, não é verdade? Então, assim, quando a gente fala sobre tempo, né, de contato ali, né, com a gente, com o vírus, enfim. Porque, poxa, gente, se a gente tá ali se expondo, teve a abertura, tem ferida na boca, então é muito provável sim, se a pessoa tiver uma carga viral alta. E a gente tá falando de diversas coisas, né? Você pode dizer, por exemplo, que essa pessoa, ó, você tá cuidando bem da sua saúde bucal, né? Quais são os sinais, assim, principais para poder a pessoa entender que ela não está tendo um cuidado apropriado? Dá para saber sozinho ou tem que vir no dentista? Dá para saber sozinho, né? Avaliar. A gente pode fazer um autoexame visual, né? Primeira coisa que você tem que fazer: vá no espelho, bem iluminado o local, dê uma olhada na sua língua. Se sua língua tiver rosa, massa, legal. Se ela tiver branca, amarelada, significa que sua escovação está bem deficiente. Porque uma das coisas que a gente não fala, inclusive, é que tem que se escovar a língua, né? A língua ela acaba sendo depositado nela uma quantidade muito grande de restos de alimento, de restos de bactérias mortas e bactérias vivas também. Então você tem que ter uma língua rósea, certo? Sua língua tem que estar limpa, ela não pode estar branca nem amarelada.
Primeira coisa. Segunda coisa, avaliar o hálito é muito importante. E você pode avaliar o hálito. Muitas vezes tem pessoas que têm bafo, né? Que a gente chama de halitose, e ela não percebe. Então você vai fazer o seguinte: você vai dar uma lambida no seu braço, vai esperar secar, e depois você vai cheirar. Se tiver fedendo, muito provavelmente você tem bafo. E não percebeu. Mas alguém do seu lado pode ter percebido. E assim, esse bafo acontece por qual motivo? Pode ser que seja alguma ferida, alguma cárie, alguma coisa assim? Algumas pessoas, elas desenvolvem um mau hálito por ter uma doença periodontal em nível avançado. A gente tem a nossa gengiva grudada no nosso osso e isso tudo recobre as raízes dos nossos dentes, certo? Uma doença periodontal é quando esse tecido, essa gengiva e esse osso, de grosso modo, cria um buraco, né? E é uma região que você não vai conseguir higienizar, escovando e nem passando fio dental. Uhum. Então as bactérias são depositadas ali naquela região, e elas começam a proliferar, né? E causam uma inflamação no osso, né? E uma inflamação pode até causar uma infecção sistêmica por conta disso. Infecção sistêmica, uma bactéria entra lá e... Chama-se bacteremia, né? A bactéria cai na corrente sanguínea e você pode ter ali uma infecção sistêmica por conta de uma doença periodontal. Obviamente, isso níveis mais avançados. Não é comum, mas pode acontecer. Pode acontecer. Rapaz, eu tô impactado agora, viu, sinceramente. E aí você tá chegando no carnaval, certo? Vem aí achando... Tem muita gente com preconceito, Alisson. Ah, porque eu não vou chupar isso, não vou chupar aquilo. Mas a boca você quer chupar, sendo que tem muita bactéria ali. Às vezes a pessoa nem cuida, como você falou. A pessoa passa um sabonete no... Entendeu? Mas não escova os dentes, velho. É verdade. A maioria das pessoas, elas se preocupam com os dentes da frente, né? O que você vê no sorriso, tá bom, tá ótimo. Se tiver um negocinho preto aqui no dente, você já fica meio assim. Porém, a maioria dos problemas geralmente estão lá atrás, né? Os dentes que são mais planos, que são mais fáceis de serem alcançados, Os dentes são aqui mais de fáceis. Os dentes da frente são mais fáceis de ser higienizados. E essas pessoas capricham, Sim. né? Se perder o dente da frente, acabou a pessoa, né? Então elas cuidam muito bem. Geralmente a gente cuida muito bem dos dentes da frente. O problema geralmente está lá atrás e às vezes é difícil de enxergar, principalmente se for nos dentes de cima, lá atrás, né? Você não vai conseguir ver. É lá atrás é os dentes, viu, gente? Só pra poder trazer esse cenário aqui. Agora, assim, então é possível a gente dizer, por exemplo, que se você deixar que haja um crescimento ali da bactéria, né, das bactérias, isso vai gerar uma inflamação, certo? Sim, correto. E aí, é claro que, bom, inflamação chama célula de defesa. E aí, o que acontece? Se tá ali com uma quantidade maior de inflamação na gengiva, na boca, e surge uma ferida, então é muito provável, né? A partir de então, que uma infecção... Muito arriscado, entendi. Então é isso, gente. Agora sim, fala pra eles que eu cuido bem da minha boca, tá? Hoje... Gente, vocês precisam... Acreditem em mim. Acreditem no CRO. Pelo amor de Deus. No meu diploma. A boca dele é super limpa, é linda, né? Ele tem dentes lindos. Obrigado. Né? Falei pra ele que a gente vai fazer um Invisalign, tem que colocar um Invisalign aí, certo? Mas, de resto, tá super saudável, super limpo. Olha que foram raras as pessoas... nem de clareamento. Olha que foram raras as pessoas que entraram na minha boca, tá? E eu vim pra poder fazer um cuidado, né? Ano passado eu tinha mastigado uma pipoca, né, menino? Pipoca maldita. É crack, pipoca, granola e o que mais? E osso de galinha. E aquele amendoim japonês. E amendoim japonês. É são babado, os hein? campeões pra quebrar dente, pra quebrar restauração. Rapaz, e você vê como faz. Porque eu tinha mastigado um pedaço de milho, de pipoca, no meio daquele negócio. E machucou uma restauração que eu já tinha. E aí, quando a gente veio ver aqui, Alisson, tinha só a restauração pra recuperar? Não. A restauração já tinha algumas falhas, né? Tinha uma infiltração debaixo da restauração. Então, esse milho de pipoca aí, a gente tem que agradecer a ele, né? Tem que agradecer porque a cárie muitas vezes é uma doença silenciosa. Você não sabe que ela tá ali, mas ela vai acontecendo e quando vê, já perdeu o dente. Então Pois esse é. milho te salvou. Ainda bem, salvou seu dente antes de um canal. antes de virar um canal. Pois é. Exatamente. Pois é, por isso que eu tô falando pra vocês, entendeu? Vocês estão achando que pra transar não transa com a boca também? Então bora cuidar da boca. É importante. Quanto tempo você acha que uma pessoa deve vir assim, olhar, né, consultar um dentista e tal? Precisa esperar uma dor acontecer, alguma coisa assim, não? Não. O ideal é que pelo menos 2 vezes no ano, né, a gente vá, procure um dentista, alguém que você confie, alguém que seja cuidadoso, procure um profissional para
avaliar, né? Ver se tá tudo bem, ver se você tá escovando o dente direito, porque pode não parecer, mas escovar os dentes não é uma tarefa fácil, é complexo, exige muita habilidade manual, né? Então, você precisa de alguém capacitado, habilitado para poder te orientar e dizer, não, você está fazendo tudo certo, olha, isso aqui tem que melhorar. Então, é importante, né? Pelo menos 2 vezes no ano, uma consulta com o dentista para ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, ótimo, você vai sair ganhando. Tá vendo você? É cada boy lixo que você quer deixar entrar na sua boca, chama o dentista, bebê. E viva aquela pipoca, né? Viva a pipoca. Não é piroca não, viu? Mais cuidado, hein? Ai, cuidado com a pipoca e com a piroca. Biscoitando.